conceito de sustentabilidade é você atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, hoje em dia existe um índice de sustentabilidade empresarial e nessas empresas, principalmente bancos e petroquímicos, tem uma performance muito melhor em relação a ações. Acaba que, no final das contas, o empreendedor se viu, de certa forma, frustrado porque não houve um preço diferente para o seu produto. Aquilo tudo representou um determinado custo e você não conseguiu repassar para o consumidor uma precificação diferente para isso. Isso logo no começo. E então o que eu entendo agora? Agora se transformou em itens essenciais que o consumidor quer ter. Ele não quer pagar mais por isso, mas ele quer que a empresa, de alguma forma, mostre a sua preocupação com relação à sustentabilidade. Tem que pensar no futuro, então, de fato, né? Porque não dá para pensar só na calculadora. Então, é uma questão de reputação na área de investimentos, na área de empresarial, questão de entregar essa infraestrutura, né, para o futuro, porque não dá mais para fazer, nem pensar numa cidade, pensar num prédio, pensar numa casa, sem avaliar o futuro. Não é algo que você quebra do dia para a noite e transforma tudo de novo. É um caminho sem volta já hoje você pensar em um projeto que trabalhe com economia de água, energia, resíduos. Então, isso é uma fala que ela já é feita sempre. É um caminho, igual eu disse, um caminho sem volta. O seu cliente percebe esse valor. Hoje ele quer estar em projetos que se preocupam com o meio ambiente, que dão de volta para o mundo e não só consomem. E a gente se preocupa muito com isso. Um exemplo que nós temos aqui no nosso ambiente, que é um revestimento, que ele tem o selo Eu Reciclo da indústria, né? Então, acho que nós, como arquitetos, nós temos essa responsabilidade também, esse trabalho de pesquisadores também. Sim. E de formação de opinião para o cliente final. O que é sustentabilidade dentro do projeto de arquitetura, como ele se insere. Quando você começa a entrar nessa segunda fase, então, onde você começa a colocar o custo-benefício no papel, você começa a enxergar também o quanto tem valor quando você está entregando para a sociedade, não só aquele viés de estou agregando isso e quero tal lucro a mais, né? Quando você começa a aumentar a sua reputação nesse sentido e começa a ter a preocupação com a sociedade, você ganha uma certa liquidez justamente porque a sua marca ganha valor. Acho que as pequenas coisas já faz uma grande diferença. Se eu fizer, se ele fizer, se eu fizer. Então, acho que a gente pensar também nas pequenas ações, não só nas grandiosas. A questão da conscientização, né, não só das empresas, dos profissionais que estão envolvidos, inclusive na arquitetura. A gente tem tentado, inclusive aqui no ambiente, a gente tentou fazer uma obra mais rápida, sustentável, com menos resíduos. Então a gente tenta colocar isso em prática e é uma necessidade do próprio consumidor, do próprio cliente, né? Que ele já tem essa consciência e que tem que se expandir ainda. O mercado financeiro ele tenta identificar essas empresas que estão preocupadas com essas questões, né, e com esses conceitos de sustentabilidade. Por isso o mercado financeiro criou alguns índices, né, para classificar essas empresas. E hoje em dia já existem fundos de investimentos que investem só em empresas responsáveis socialmente, né? Então quer dizer que o investidor também está buscando valor nessa questão de sustentabilidade. É seguir adiante e não abrir mão das novas tecnologias. Então essa que é a questão, é você aproveitar, ser sustentável, mas também aliar as novas tecnologias em prol das necessidades do usuário. Então, um passinho por vez, então a gente tenta primeiro nas pequenas coisas, conscientização de equipe, de redução de custos, mas
eu acho que assim, o caminho é esse. Eu acho que o máximo que a gente conseguir absorver dentro do nosso custo, ainda sendo ok, a gente vai tentar colocar, porque a gente vê que isso gera um valor, mas não, hoje eu ainda não tenho retorno financeiro disso, eu como empresa. A sociedade está muito atenta para as empresas que estão comprometidas com Sim. isso. Então, o risco reputacional e o passivo que as empresas que não se preocupam com isso carregam para si é algo que pode deteriorar o valor e o preço da empresa muito mais do que ela consiga colocar mais por estar fazendo. A tecnologia necessária para você ter alguns itens sustentáveis, hoje ela ainda tem um valor mais caro. Mas então, assim, olhando para o cenário atual, eu acho que as iniciativas elas começam pequenas. E as pequenas iniciativas podem criar grandes transformações. Eu acho que a economia compartilhada ela tende a crescer e às vezes a gente percebe também a sustentabilidade somente do ponto de vista tecnológico. E eu acho que não é só isso, porque realmente tecnologia custa e aí acaba que você, no final, você acaba cortando isso porque não consegue repassar para preço e aí o que pesa vou colocar somente o suficiente para não arranhar minha reputação. Para o futuro, no mercado de ações, as empresas vão sempre olhar para isso, apesar de não conseguir refletir aquilo no preço, por ter uma sociedade muito mais atenta para as empresas que estão praticando ações mais voltadas para a sustentabilidade. Eu acho que no momento atual, o empreendedor ele tem que estar deixando a infraestrutura pronta para receber aquilo que ali na frente vai estar muito mais acessível. A sociedade está mudando, tem que mudar muito ainda, né? Ainda falta uma certa conscientização que está melhorando, porque é mundial. Então, à medida que o tempo for passando e as pessoas forem consumindo mais, esse preço vai cair. E eu acho que você investir em peças boas, de qualidade, que não vão quebrar fácil, igual uma poltrona, não vai cair, quebrar daqui a pouco, para você descartar ela no lixo, ficar uma cadeira lá no lixo, né? Um descarte desnecessário. Então, investir também em coisas que vão ser duráveis. Eu acho que isso também vai ser sustentável na arquitetura. E eu tento passar isso para o cliente. Então, quando a gente fala de casa-cor, a gente tem um prazo, né? Um limite, um prazo de obra que tem que ser curto e nós temos o desmonte, que a gente tem que pensar no desmonte. Então, já com a experiência de outras mostras, de outras edições, nós duas fizemos, não, a gente tem que pensar numa obra limpa e na mesma proposta da pegada sustentável. Já havia uma edificação, não foi construído do zero, então a gente precisava adaptar o nosso projeto à realidade que existia. Nós queríamos uma obra rápida, eficaz, que a gente pudesse mostrar para o nosso cliente que nós somos capazes de desenvolver um projeto, uma obra com agilidade, eficiência. Então nós criamos um jardim, todo o resíduo de entulho nós utilizamos para aterrar. O piso, ele é indicado por ser mármore, ele foi impermeabilizado, ele pode ser usado tanto em área externa quanto em área interna, né? E ele, com certeza, pode ser usado numa obra normal, na borda de piscina, numa área gourmet. Apesar de estarmos numa mostra, nós queríamos um ambiente que fosse real. Então, que a gente pudesse colocar na casa de um cliente, no ambiente corporativo. Então, tudo que nós colocamos aqui poderia normalmente funcionar em qualquer ambiente. Então, assim, a gente quer mostrar que o que a gente faz, a gente pode fazer na realidade, não é só um conceito. It's going down.